E aí só fazer um breve resgate da importância desse tema. É um tema que a gente sempre vem debatendo no movimento estudantil já há muitos anos. E no CEF, no ano passado, foi um tema que pautou muitas discussões, muitos debates. A gente está aí teve duas comissões de reestruturação curricular, uma da licenciatura e uma do bacharelado. E aí a gente teve a intenção de trazer esse tema também para discutir com toda a comunidade acadêmica. Então hoje é mais uma etapa, a gente teve algumas mesas, alguns espaços, e hoje é mais uma etapa e a última mesa para a gente poder fazer uma avaliação desse processo e também proposições a partir do que a gente tem hoje. Então, eu quero convidar, primeiramente, o professor Walter Brache para poder compor a mesa com a primeira fala, o professor da própria casa. Para a segunda fala, eu queria convidar o professor Mauro de Carvalho, também professor dessa casa. E para a terceira fala, convidar o discente Rafael Carvalho Lares. A metodologia será a seguinte: tempo de 20 a 25 minutos para cada palestrante. Depois a gente vai fazer um bloco de perguntas do debate. Cada pergunta 3 minutos. E aí, dependendo do número de inscrições, a gente vê como a gente vai organizar a quantidade de número de perguntas do bloco. Antes de começar a passar a palavra para o professor Walter, a gente está com uma questão que ele está filmando o evento, a comissão organizadora. Está ali, deixa eu ficar tranquilo. Já foi combinado? Não, aqui então, problema resolvido. Passar a palavra para o professor Walter, 20 minutos. Bom, muito boa noite a todos. Boa noite. Eu queria inicialmente agradecer pelo convite para estar aqui nessa mesa, para discutir esse tema com vocês, com os colegas da mesa. Dizer que é uma satisfação. E queria também parabenizar a iniciativa do diretório acadêmico de organização dessa semana. Eu recebi uma ementa, ou seja, a coordenação do evento estipulou os pontos que eu deveria abordar, de maneira que eu vou me ater basicamente a esses pontos. Eu espero que isso possa fazer no tempo que foi estipulado, 25 minutos, mas peço ao ministro, se por um acaso eu chegar nesse limite, me avisar, daí eu paro e depois, então, no debate que seguramente vai suceder essas palavras, a gente pode desenvolver aqueles pontos que faltaram e retomar outros que não foram suficientemente discutidos. Então, o primeiro ponto colocado para essa fala é o seguinte: fazer um breve histórico da formação em educação física no Brasil até a divisão em licenciatura e bacharelado. É claro que fazer um breve histórico, vai necessariamente, de um longo período de conversa, vai necessariamente exigir algumas simplificações, para as quais eu peço de antemão desculpas. De qualquer forma, acho que vai ser possível colocar em linhas gerais esse processo. Claro que a formulação dada pela coordenação até a divisão em licenciatura e bacharelado dá uma indicação de que ela não estava, que a formação não estava dividida. Eu vou procurar mostrar que isso é um equívoco, que ela nasce dividida. Então eu vou me reportar aqui desde o início das formações
rapidamente por esses diferentes momentos. Então, a formação, talvez não do professor de educação física, mas daqueles que vão trabalhar uma prática que inicialmente vai ser chamada de ginástica, ela se inicia no final do século XIX, início do século XX. Né? E ela, obviamente, como o campo da educação física não existia, né? Outras instituições se responsabilizaram para formar as pessoas que iam trabalhar, que iam ser os instrutores de ginástica. Inicialmente, a corporação militar atuou muito nisso, a corporação médica atuou muito nisso. Né? Eram formados professores normalistas, né? Dava-se um curso de 200 horas para o professor normalista, para militar a dar aulas de ginástica, né? Nas escolas. Um sistema educacional brasileiro ainda muito inicial, muito incipiente. Então eram basicamente essas duas corporações e de certa forma, a gente pode dizer que a década de 30, né, 1930, marca ou inaugura o processo de início de constituição de uma formação específica de professores de educação física. Né? Você sabe que o nosso curso aqui é datado de 1931, nós temos um outro curso anterior, umas incorporações militares. Né? Mas essa década, inclusive com a criação de um curso na Universidade do Brasil, na escola nacional, onde então se formaram professores de educação física, técnicos esportivos e médicos esportivos. Então essa era a formação inicial. Não era um curso só, eram 3 cursos que estavam sediados na Escola Nacional. Não é por isso que diz que ela não nasce única, ela já nasce com formações diferenciadas. E essa formação em esporte, né, trabalhar como técnico, trabalhar como um esporte, ela vai perpassar toda a formação, ela vai estar presente, inclusive na norma que vai, em 1969, estabelecer o que se chamou de currículo mínimo. Então, o currículo mínimo de 69 é estipulado com essa dupla formação. Dizia-se que se formava um licenciado e com mais 2 modalidades esportivas, 2 disciplinas de modalidades esportivas, se formava também o técnico esportivo. Tá? Então essa é a formação que predominou de 69 até basicamente 87. Então era um currículo mínimo, né? Quer dizer, não tinha as faculdades, não tinham a liberdade de estabelecer qualquer currículo, as matérias já vinham estabelecidas, né? Na norma legal, e o que os cursos podiam fazer era ampliar um pouco com algumas disciplinas eletivas, ampliar um pouco. Então essa é a formação. Lembrando o seguinte, que de 1930 a 1940 nós tínhamos 4 cursos de educação física no Brasil. Não pode esquecer isso. Tá? 4 cursos de educação física no país todo. E de 1940 a 1970 nós passamos de 4 para 9 cursos. Então, no período de 40 anos, nós saímos de 4 para praticamente 10 cursos de educação física. Teve um crescimento muito lento de oferta de formação em educação física no Brasil. Em 1987, após uma discussão sobre o currículo mínimo, aconteceu em várias instâncias no Brasil, uma coisa onde algumas figuras como o professor Alfredo Faria Júnior teve um papel importante, se encaminhou uma proposta ao Conselho Federal de Educação, que então acolheu essa proposta de uma resolução que normatizava então, de forma diferente do currículo mínimo, a formação em educação física. É a famosa Resolução 0387. Essa resolução, ela diz o seguinte no seu artigo 1º. A formação dos profissionais de educação física será feita em curso de graduação, que conferirá o título de bacharel e ou licenciado em educação. Veja, em 87, a legislação que normatizava a
construção dos currículos de formação em educação física, diz o seguinte: você pode ter cursos de bacharelado, cursos de licenciatura ou de ambos. Tá? Essa é para colocar a resolução 0387. Ao que me consta, a UFES fez a opção de criar, ou melhor, de manter apenas a licenciatura. Algumas outras universidades, como o caso da Unicamp e da USP, fizeram a opção de oferecer também, não foram muitos, mas algumas universidades fizeram a opção também de oferecer bacharelados. Né? Aqui a UFES fez a opção de oferecer apenas a licenciatura e conseguiu, então, implementou esse novo currículo. Agora eu não estou certo se foi 91 ou 93, mas ficou muito conhecido aqui no centro como o currículo do caderninho amarelo. O currículo foi impresso num pequeno livreto que tinha capa amarela. Então ficou muito conhecido por dizer, o currículo do livrinho amarelo. Então, esse currículo, então, baseado nessa resolução, que aliás na época foi muito criticada por um lado, mas também foi vista como um grande avanço, porque exatamente a área de educação física saía na frente no sentido de oferecer, através dessa resolução, uma maior autonomia aos cursos e às faculdades e universidades para a construção do currículo, ou seja, já que saía do modelo do currículo mínimo para um currículo que podia ser, indicava apenas áreas, né, e as universidades construíam o seu currículo baseado nisso. Ficou-se com medo na época de que praticamente as instituições privadas iam fazer qualquer coisa, etc., o que não se configurou. Se colocava o problema da dificuldade na hora de transferir alunos, etc., mas isso não se configurou. De maneira que a pedagogia, muitos anos depois, vai, inclusive, pegar o modelo da educação física para reformular os seus currículos. Né? Só queria lembrar um dado agora, né? Então, de 1930 a 1960, nós passamos de 4 para 10 cursos. De 1970 a 80, no espaço de 10 anos, nós saímos daqueles 9, 10 cursos para quase 80 cursos. Ou seja, o que aconteceu aí na década de 70, 80? Né? Foi o primeiro, nós tivemos vários surtos ou várias explosões do desenvolvimento do ensino privado, do ensino superior privado. Durante a ditadura militar, nessa década, particularmente nessa década, nós tivemos uma explosão de cursos privados e também na educação física aconteceu isso. Então nós tivemos um grande crescimento rápido de cursos de educação física nesse momento. Né? Depois disso nós entramos de 1980 até 1997, mais ou menos 16, 17 anos, né? Nós tivemos um crescimento mais lento do número de cursos. Nós passamos dos 80 para mais ou menos 128 cursos, 130 cursos em 1997. Né? Isso se deveu em parte a um certo trancamento da possibilidade de criação de cursos durante o governo de Itamar Franco, né? E depois disso, então, o governo FHC se liberou a criação de cursos, né, de educação física, de maneira que nós passamos de 1997 até 2004, 2005, de 128 para mais de 400 cursos de educação. E, novamente, isso coincide com um novo surto de privatização do ensino superior no Brasil. Então, vocês podem observar que tem dois picos grandes de crescimento e que eles estão fortemente relacionados com o processo de aumento de oferta de vagas pelo setor privado no ensino superior brasileiro. Muito bem. No final, esse currículo do caderninho amarelo, que passou a figurar aqui na UFES a partir de 91, 93, ele perdurou, foi orientador da formação profissional aqui na UFES, e a UFES, então, como disse, tinha feito a opção, certo? Tinha feito a opção de manter, de não criar o bacharelado, e sim criar só, manter a sua licenciatura. No final dos anos 90, começo dos anos 2000,
o Ministério solicitou a um grupo de experts na educação um estudo sobre os processos de formação profissional de professores, não de professores de educação, de professores do Brasil. Esse estudo, né, que tentava identificar onde estavam os problemas na formação de professores, não de educação física especificamente, mas de matemática, de física, de educação física, etc. Onde estavam os problemas, ele tentar identificar onde estavam os problemas. E esse estudo vai subsidiar depois uma discussão no interior do Conselho Nacional de Educação, né, e vai subsidiar o parecer de uma relatora da comissão da Câmara Superior do Conselho Nacional de Educação, e esse parecer vai redundar numa resolução que vai então normatizar todas as licenciaturas no Brasil. Então, o que é importante é o seguinte: a preocupação na hora do legislador, na hora de rever as diretrizes, ou estabelecer diretrizes para as licenciaturas do Brasil, foi tentar resolver problemas sérios na formação de professores. Um desses problemas era de que muitas áreas, na verdade, ao invés de fazer cursos de licenciatura, faziam cursos de bacharelado camuflado. Ou seja, não estavam preocupados em formar os licenciados, estavam preocupados em formar bacharéis, ou seja, formaram bem matemáticos, físicos, e não estavam preocupados em formar licenciatura, mas forneciam diploma de licenciatura, e esses professores, então, mal formados, iam para as escolas e aí você tinha problemas de aprendizagem, dificuldades na educação. Então, esse foi um dos problemas identificados. Era a famosa formação 3+1. 3 anos de bacharelado e dava mais 2 disciplinas pedagógicas e o sujeito saía habilitado para trabalhar na escola. Então, preocupado com essa situação, o Conselho Nacional de Educação baixou uma diretriz para as licenciaturas, a famosa 01, de 2002, 2004, que vai então normatizar as licenciaturas. Em função disso, o Centro de Educação Física, o que ele teve que fazer? Teve que adequar a sua licenciatura a essas diretrizes. Ou seja, para todas as licenciaturas de todas as áreas tiveram que se adequar à nova norma vigente. Naquele momento, o Centro de Educação Física, como disse, continuava com o seu curso de licenciatura. Não tinha feito a opção de criar um novo curso. Muito bem. Claro que nesse meio tempo você tem a regulamentação em 98, a regulamentação da profissão, todo um debate em torno disso, etc., que vai, claro, ter influência na discussão do mercado de trabalho. Então, o que inicialmente eu queria pontuar, esse currículo, então, adaptado, está vigindo no nosso centro desde 2006. 2006, então, nós temos esse currículo adaptado a essas diretrizes. A gente pode depois conversar em outros aspectos relacionados que foram levantados por esse parecer, por esse estudo, que são problemas na formação de professores e que tentaram ser sanados com esse novo currículo que foi então implementado, da licenciatura, que foi implementado então no CEF em 2006. Muito bem. Então, o que eu queria ressaltar é que o CEF não fez divisão. O CEF fez a opção de só ter o curso de licenciatura, isso até 2001. O segundo ponto que foi colocado era abordar o processo de divisão do CEF e quais foram os seus interesses. Como coloquei, não dá para abordar o processo de divisão porque não ocorreu. Mas, de qualquer forma, podemos conversar sobre as razões que levaram o CEF a criar um novo curso, que foi o curso de bacharelado, ou de graduação. Então,
Essa resolução, né, do Conselho Nacional de Educação exigiu essa revisão, como eu coloquei, né? Isso foi discutido de 2002 a 2005 e foi implementado em 2006. A resolução 07 de 2004, ela mexe, ela influencia tanto a formação da licenciatura, dá alguns elementos, né, em linhas gerais, obedece à resolução 01, que é das licenciaturas, né, e também normatiza a formação no curso de graduação, ou depois ficou mais conhecido como bacharelado. É claro que no Centro de Educação Física, a discussão sobre uma outra formação que não fosse para a escola sempre foi muito forte. Né? Sempre houve esse debate aqui no centro. Olha, o Centro de Educação Física só pensa na formação de professores para a escola. Tem que pensar nesses outros espaços, tem que formar também para esses outros espaços. Isso era feito de forma, segundo essas avaliações, particularmente dos alunos, né? Era feito de forma muito deficiente quando você só tinha a licenciatura. Então, essa foi talvez não a principal, uma das razões que levou o centro a discutir a possibilidade de criar também um outro curso que atendesse, então, essas outras demandas, né, que estavam colocadas pela sociedade e pelos alunos. Algumas outras razões levaram o centro a pensar na criação de um segundo curso. Uma delas, talvez não importante, é o fato de que o centro mantinha um curso no norte do estado. Né? Primeiro foi em Nova Venécia, depois foi transferido para São Mateus. E esse curso funcionava com muita dificuldade. A universidade, de alguma forma, nunca subsidiou o centro de educação física de forma adequada para manter aquele curso. Então, uma das decisões ao longo desses anos, dos anos 2000, foi que nós deixaríamos de atender o curso lá em São Mateus, que nós terminaríamos o curso lá. Isso fez com que nós tivéssemos a possibilidade de deslocar, né, o trabalho desses professores de lá para um outro lugar, no caso do centro, que poderia se trabalhar, então poderia se deslocar para a atuação do novo curso. Né? Uma outra razão que sempre era colocada para discutir a possibilidade de criar um curso era o fato da subutilização dos espaços do centro. Isso acontecia também em função de que a Universidade Federal do Espírito Santo praticamente não funcionava à noite. Ou seja, as pessoas, isso era uma crítica que se fazia às universidades públicas, dizendo o seguinte: os filhos de papai que tem tempo, nossa, 5 minutos. Os filhos de papai que tem tempo estudam de manhã, fazem engenharia, etc. E os filhos da classe trabalhadora têm que ir para os cursos privados à noite. Então, inclusive foi uma certa pressão do Ministério da Educação, foi de criar cursos noturnos nas universidades públicas. Então, logo que se pensou, começou a se discutir aqui no centro a criação do novo curso, se pensou em realizá-lo à noite. Então, uma outra razão já colocada para vocês foi de que com esse novo curso se possibilitaria a qualificação, a formação em áreas de atuação que não eram contempladas de forma satisfatória com o curso de licenciatura. Né? Quer dizer, toda uma demanda, um reclamo dos alunos de curso de educação física que vinham fazer a licenciatura, mas não queriam fazer a licenciatura, mas era o aluno que tinha reclamado assim: então nós aqui não temos opções. Então, o centro disse: vamos tentar dar uma outra opção para os alunos, criando o bacharelado. Né? E uma outra razão também, mais de caráter político, é de que, com essa proliferação que eu citei aqui dos cursos privados, né, para vocês terem uma ideia, até a década de 70, nós tínhamos uma relação, temos ofertas de vagas no ensino superior brasileiro, no caso da educação física. Mais ou menos 30% das vagas, 35% eram oferecidas pelo ensino privado e 65% a 70% eram oferecidas pelo ensino público. Quando nós chegamos ao final dos anos 2000, a relação estava completamente inversa.
seja, quase 80% das vagas do ensino superior na educação física brasileira eram oferecidas por cursos privados e apenas 20, 25% por cursos públicos. E a maioria dos bacharelados eram oferecidos, quase a totalidade, por instituições privadas. É claro que vocês podem imaginar o tipo de formação que se dá aí. Então, o CEF entendeu que tinha uma responsabilidade política para formar bacharéis com outro caráter que não esse orientado exclusivamente pelo mercado. Daí a necessidade de uma escola, de uma instituição pública, assumir a tarefa de oferecer uma formação diferenciada também no curso de bacharelado. Lembrando então que em 2006 foi feita uma primeira tentativa de esboço de um currículo, não teve sucesso. Em 2007 então se elaborou uma proposta que foi encaminhada às diferentes instâncias do centro da universidade e em 2008 então nós tivemos a oportunidade de iniciar esse novo curso. Bom, tem o terceiro ponto que talvez não vá dar para desenvolver, depois de pode reclamar no debate, proposto pela coordenação é o seguinte: tratar do processo de elaboração dos novos currículos, apresentando as justificativas do enfoque na área pedagógica para a licenciatura e enfoque na área de esporte, saúde e lazer para o bacharelado. Bom, eu acho que justificar o enfoque pedagógico para a licenciatura não há necessidade, porque essa é a função mesmo, né, da licenciatura. Agora, tem aí uma dificuldade, né, porque, na verdade, o que se está colocando como enfoque na saúde, no lazer e no sistema esportivo diz respeito a uma tentativa de reunir nesses conceitos os espaços e as necessidades de qualificação dos profissionais que atuam no espaço que não é escola. Né? Então, essa é a justificativa para a criação desses focos, desses enfoques. Né? É claro que, como disse anteriormente, e isso está colocado tanto na resolução quanto no nosso currículo, a ideia não é formar um técnico, pura e simplesmente. A ideia não é ter uma formação técnica, é ter uma formação ampla que permita fazer uma inserção crítica nesses espaços. No espaço do lazer, no espaço da atividade de saúde e no espaço do esporte. Bom, eu vou parar por aqui. E depois, obviamente, ficaram alguns pontos ainda a serem abordados e no debate talvez a gente possa fazer isso. Tá bom? Obrigado pela atenção. Quero curtir o processo com a cara mais irônica, mais sarcástica possível. Já conheço essas figuras de outras paradas e sei do que eles são capazes. Eu ia criar um caso com a filmadora e eu preciso dizer, considero um desrespeito o que está sendo feito aqui agora à direção da SAEF, porque esse espaço é organizado pela diretoria do centro acadêmico. Qualquer manifestação ou outra aqui dentro teria que ter sido consultado aos organizadores, e essa filmagem que viola a minha imagem, que é um direito a inviolabilidade da minha imagem, foi colocada aqui ex abrupto, né? Como se houvesse donos do CEF a mandar quem pode ou quem não pode fazer determinadas coisas, né? Então isso é uma característica que é a Universidade Federal hoje. Eu tinha notado aqui, eu vou desobedecer totalmente a emenda que me mandaram. Eu tinha colocado aqui que há problemas mais prementes na sociedade brasileira para este centro, com essa quantidade de gente, discutir, que nós nos negamos a discutir. A questão dos mega eventos, a questão do endividamento público deste país, que destina mais dinheiro a juros do que a própria educação e a saúde, né? A questão da corrupção que se alastrou no parlamento como reflexo da corrupção que coordena o tipo de sociedade capitalista que nós vivemos. A violência urbana e rural, o tráfico de drogas, de pessoas, de armas, a privatização por dentro e por fora dos espaços universitários, inclusive da UFES, e fundamentalmente o retorno do fascismo mais abominável que se ergue contra os estudantes da USP, da Unicamp, da UERJ
da UFES, da UNB, etc, etc, etc. E em nenhum momento se discute essas questões aqui nesse centro. Por quê? Porque nós só discutimos o contingente, nós não vamos à profundidade das coisas. Estamos a discutir aqui o quê? A fragmentação da profissão do professor de educação física em licenciado, que é o pedagogista, o tal do movimento humano, que é abstrato, né? Há homens em movimento, porque o movimento humano vai desde um basquete altamente complicado até o Kama Sutra, e que nós não discutimos o Kama Sutra. E tem uma história, é cultura, tem uma filosofia, uma concepção de mundo por trás. Portanto, nós poderíamos também discutir o Kama Sutra, já que faz parte da educação física, como objeto de estudo, o movimento humano. Curso parado à distância é o movimento humano. Quem sabe a gente cria aqui uma competição de curso à distância e vamos fazer uma análise epistemológica sobre o curso à distância. O que se quer colocar aqui é o seguinte: o que é que justifica a separação do curso ou a existência de dois cursos paralelos? Um vai trabalhar na escola ou na educação básica e o outro vai trabalhar na área não escolar. Não há fundamentação jurídica que justifique esta separação. Não há fundamentação filosófica inteligente, porque a fundamentação filosófica não inteligente existe aí, astúria, que justifique essa separação. Até porque, nos referenciais nacionais curriculares das licenciaturas e bacharelato 2010, compete ao licenciado atuar na área escolar e, além dela, na área não escolar. Está aqui comigo. Dos 79 cursos de bacharéis existentes, eles estão aqui, o único que tem uma relação de ensino-aprendizagem é o bacharelado de educação física. Mas não outro. O que é que justifica dizer para mim que dou aula de judô para criança numa escola, que eu preciso ter determinado conhecimento, eu preciso conhecer determinada teoria pedagógica e não precisarei dela para trabalhar numa escolinha privada de judô? Que conhecimento pedagógico eu preciso para trabalhar com a natação na escola? Que posso prescindir para trabalhar com a natação, com a mesma criança ou as mesmas crianças, no Álvares ou em qualquer clube da cidade? Qual é a proposta? Qual é um projeto político e não é pedagógico? Qual é o projeto político de um professor que trabalha na escola pública ou na escola privada ou numa escolinha? Quando eu vim para cá, em 93 se falava de projeto político. Mas político é forte. A política é o exercício do poder de uma classe ou de um grupo social sobre outro. Isso para ser fiel ao pensamento aristotélico, que vazou o mundo até hoje. Tudo isso que nós estamos discutindo aqui foi construído sobre terreno grego, clássico. E os que disserem ao contrário, falam barato. Qual é então a justificativa dessa separação? Por que é facultado ao licenciado trabalhar nas duas áreas e ao bacharel só uma área? O curso de licenciatura dessa instituição é fraco. É fraco. O curso de bacharel não prepara nenhum dos senhores para trabalhar numa academia de ginástica. Até porque se eu fizer uma enquete agora sobre anatomia, certamente nós vamos ter problema.
Eu fiz anatomia em 1974. Mas não é só com os estudantes não, são com os doutores aqui presentes também. Com o estudante fica muito fácil, a gente cresce, professor, doutor, cresce. Mas é com os doutores também. Um curso de educação física em licenciatura, do qual saem estudantes que não conhecem nada de Demerval Saviano, não conhecem nada de Paulo Freire. Um curso onde Marx é um palavrão, porque há elementos suficientes aqui dentro para dizer que Marx está ultrapassado, que é possível compreender o mundo através de uma outra teoria que não seja o marxismo, que alguns aqui defendiam como um materialismo histórico. Está escrito, se não me falha a memória, 89, que para compreender a realidade eu preciso das categorias do materialismo histórico. Está aqui comigo, está escrito, só espero que digam que não disseram isso. E que o compromisso era com as classes operárias, com as classes desfavorecidas. Se isso é verdade, então discutamos o que é a sociedade de classe no interior da licenciatura, para dizer para os nossos alunos: vocês, quando saírem daqui, vão servir a quem? Ao capital ou ao trabalho? Aos opressores ou aos oprimidos? Mas é preciso que alguém diga que esse negócio de sociedade de classe já era. E o Camilo Cola agradece. Então eu acho que, independente de qualquer história, da gente correr atrás da Resolução 0387, do parecer 215, que o atual parecer copiou do 215, a Constituição da formação curricular, 20% dedicado à história, antropologia, filosofia, etc., 60% dedicado à parte técnica e 20% dedicado à área de aprofundamento. Nós temos resolvido essa questão da separação nas áreas de aprofundamento, sem necessariamente separar, sem necessariamente empobrecer os dois currículos. Como é que nós, licenciados, ousamos saber o que é bom para os bacharéis? Quantos bacharéis dão aula no curso de bacharelado? Vocês que fazem parte desse curso já perguntaram? Todos, talvez só um, todos são bacharéis, são licenciados, desculpa. Se isso é verdadeiro, volta mais uma vez a pergunta: para que bacharel? Se nós, os licenciados, onipotentes e oniscientes, damos conta de tudo. Aliás, os que se propõem a trabalhar no bacharelado, que é os que não se propõem. Qualquer discurso para enaltecer esses dois cursos é um discurso fraco, é falácia. Os dois cursos são fracos. Hoje mesmo levaram os estudantes lá no Alves, se não me falha a memória, para estágio, natação, etc, etc. Chegaram lá com o professor, foi apresentado o professor de natação, apresentou-se muito bem, prazer, legal. Quem de vocês trabalha aí com natação? Porque eles iam fazer o estágio lá. Nenhum. Porque a natação é eletiva no bacharelado. Só para ter uma ideia. Pergunta o professor: como é que vocês vão fazer a adaptação ao meio líquido se vocês não tiverem contato, na prática, com a adaptação ao meio líquido? Eu pensei que o rapaz que estava sendo questionado ia responder: não, só pode deixar que eu vou ler um livro. E aí
Eu volto aqui. Não rio não, porque isso é comum aqui. Aqui, como dizia um médico chamado Vitor Queiran Rodrigues Matsudo, do Serafis, lá de São Caetano do Sul, viu o professor de educação física, pelo menos que eu conheço, são lâmpadas. Eles não sabem nada, mas se você disser, preciso de um professor de beisebol, ele acende a lâmpada e deixa comigo. Por quê? Porque eu leio um livro, amanhã eu dou aula de beisebol. Aqui já aconteceu isso. Eu leio um livro de aula de nutrição, quando o professor Adriano Maia saiu do mestrado. Isso significa tratar de forma mesquinha com os estudantes que estão esperando um conhecimento aprofundado, necessário à sua sobrevivência lá fora. Então, não há nenhuma justificativa para concluir, depois a gente avança nas questões que vierem lá para cá, não há nenhuma justificativa. E a única que nos disseram é que a UFES não tinha como fugir, porque era uma determinação do ex-Conselho Federal de Educação, que virou Conselho Nacional de Educação, basicamente dominado por donos de universidades privadas. É lei, e lei se cumpre. Não é lei, é diretriz. Diretriz não tem força de lei. E não se fez um debate desse, nesse auditório, com essa quantidade de gente, para justificar a Constituição. Aliás, fizemos. Renan está lembrado, quando uma estudante chamada Aline, que mestrou-se aqui há pouco tempo, foi indicada pelos seus pais como presidente de uma comissão de reformulação curricular. E a reformulação curricular não saiu. Por que não saiu? Porque ela não poderia ter uma presidente mulher. Foi engavetada. E eu ainda ouvi alguém dizer, quero ver o que é que os revolucionários vão fazer agora. Se ausentaram do pedaço e foi para a gaveta a reformulação curricular. Do mesmo jeito que quando tentou se encaminhar alguma coisa na direção da professora Fátima e da professora Maria Lúcia Cristã Lomba e Viana, casou em Portugal, tem esse Lomba e Viana. Também os donos do CEF se ausentaram da discussão. E aqui, para encerrar, só a única justificativa de separação dessa profissão aqui é a manutenção desse espaço, que é o espaço mais caro da universidade, na sua manutenção, que quando eu vim para cá em 93, desde 90, circulava o bochicho que esse centro ia virar um departamento do CBN ou um departamento do Centro Pedagógico. Isso balançava com o poder dos caciques aqui do centro. Porque o CBN já tem seus caciques. O Centro Pedagógico também. Como é que nós vamos ficar? Nós, os caciques do cinema. Só por isso. E quando eu digo que, inclusive, em função dessa dicotomia, nós temos um curso de educação física semipresencial, há pessoas lá fora que riem, porque querem saber como é um curso de educação física semipresencial. Se o presencial já é fraco, imagine o semipresencial. Que só é semipresencial porque há pessoas aqui de dentro da UF, aqui de dentro do centro, que ganham dinheiro para manter o evento. Então a pergunta que eu faço para vocês, e não sou eu, nem qualquer outro professor que teria que responder, teriam que ser vocês mesmo. O que é que sustenta, do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista pedagógico, um curso que prepara licenciados e outro que prepara e mal bacharéis? O licenciado pode atuar em qualquer área que ele assim desejar. O bacharel está restrito. O licenciado é o pedagogista. Eu vi dizer aqui no encontro do teatro que o bacharel é o que ensina a repetir. Me permita.
coloquei como um dos justificativos da licenciatura, ou área de conhecimento, ou enfim, conteúdo da licenciatura, o seguinte: o perfil do egresso em licenciatura é o seguinte: o licenciado em Educação Física é o professor, preste atenção, os licenciados, preste atenção, para ver se vocês serão isso que está escrito aqui. É o professor que planeja, organiza e desenvolve atividades e matérias relativas à educação física. Sua atribuição central é a docência na educação básica, que requer sólidos conhecimentos sobre os fundamentos da educação física, sobre seu desenvolvimento histórico, suas relações com diversas áreas, assim como sobre estratégias para a transposição do conhecimento da educação física e saber escolar. Além disso. Por que isso não faz parte? Pergunto eu. Por que isso não faz parte do perfil do bacharel? Porque o bacharel não tem na sua formação História, Filosofia e Sociologia da Educação, Metodologia e Prática da Educação Física e dos Esportes, Tecnologia da Informação e Comunicação aplicadas aos esportes, Psicologia dos esportes, Probabilidade estatística, Legislação, Língua brasileira de sinais, Pluralidade e Orientação sexual. Porque isso aqui é uma prerrogativa exclusivamente da licenciatura. Qual é o compromisso dessa instituição com os bacharéis se mantém isso aqui como prerrogativa da licenciatura? Se o papel da universidade é fornecer todo o conhecimento possível com o qual vocês irão sobreviver lá fora. Em nome da pedagogização, nós estamos negando aos bacharéis um conhecimento que é fundamental para quem vai, por exemplo, trabalhar com criança, fora da escola ou dentro da escola. Nós simplesmente estamos negando. Então não há justificativa para manter essa separação. A Executiva Nacional de Educação Física se reúne, aliás, eu não gosto da palavra reúne, desde que criaram a tal reforma, porque é a primeira vez que uma palavra reúne é interpretada com o seu Antônio. Ela desagrega, desune, joga professor contra professor, estudante contra estudante, etc. Ela simplesmente desagrega. Então, o movimento, a Executiva Nacional do Estudante da Educação Física, defende a tese de formação única para a profissão de professor de educação física. Não podemos aceitar ou cair na tese do sistema mafioso, greve confesso, mafioso que age ao arrepio da lei. Não é porque, não vou nem falar de formação de quadrilha, age ao arrepio da lei, criou a figura do profissional. Isso me cucou a cabeça, porque toda vez que eu vou por aí, alguém pergunta: sua profissão? Eu digo: professor. A nossa profissão é de professor, em qualquer área da sociedade capixaba. Aonde precisar um professor de educação física, de musculação, de judô, de ginástica, de atletismo e natação, somos nós, os professores. Minha fala vem trazer um acúmulo de 30 anos, né, do movimento estudantil de educação física, um processo que caminhou na mesma direção desde o começo, né? Teve a contribuição de vários que, na época, estudantes, hoje professores, alguns mantêm o mesmo posicionamento, a mesma interpretação de mundo, outros escolheram outras ferramentas. Não podemos negar a contribuição dos mesmos no processo. São 30 anos de acúmulo para que eu possa estar aqui hoje apresentando uma proposta sobre formação humana.
Na minha fala, eu vou tentar conversar com o professor Walter aqui, e eu começo falando que o processo de divisão, de fragmentação, ele ocorreu aqui no Centro de Educação Física e de Esportes da UFS. E eu vou mostrar quando que ele começa, quando que ele se consolida e quando ele começa a cair também. O processo de fragmentação do conhecimento, ele começa aqui neste centro a partir do momento que se tem um entendimento errôneo, talvez no momento, na época, pareceu mais acertado, mas é um entendimento errado sobre o esporte. Na década de 80 foi instaurado um entendimento na academia, exclusivamente na academia, né, na universidade, de que o esporte é essencialmente mau. Então o esporte vai reproduzir fielmente, sem crítica, sem análise, as regras do sistema capitalista, né? Então o esporte é um elemento da cultura corporal que é diagnosticado como algo prejudicial à sociedade. E a partir do momento que esse pensamento se instala no CERF, tem-se início a fragmentação do conhecimento. Pois em 2006 ele inicia com a implementação do currículo da licenciatura, que ele é fragmentado. E por que ele é fragmentado? Porque ele é constituído por pessoas que têm uma visão fragmentada de mundo. E que numa tentativa, creio eu, até bem intencionada, na época, identificam o ser humano como não mais um ser biológico. E o ser humano, não sendo mais um ser biológico, eu não tenho mais que olhar para elementos da cultura corporal que tratam e se relacionam com muita proximidade aos números e à própria biologia. E dessa forma foi constituído o currículo de 2006 com um foco totalmente direcionado para a escola, entendendo que o ser humano não é mais um ser biológico, não é mais um ser político, não é mais um ser histórico e também não é mais um ser social, é um ser pedagógico. Então, o professor de Educação Física, licenciado em Educação Física pela UFS, está sendo preparado para promover uma única intervenção num único ambiente de atuação possível ao professor de Educação Física. Nesse sentido, o currículo de 2006 elimina as disciplinas biológicas, praticamente elimina. Eu falo porque eu sou aluno do bacharelado, mas eu não gosto de falar que eu sou aluno do bacharelado. Eu sou um estudante do Centro de Educação Física e de Esportes da UFS. Portanto, não me limitei a fazer disciplina só no noturno. Sou um privilegiado, faço parte dos 3% da juventude que compõem as cadeiras das universidades brasileiras. E sou mais privilegiado porque tive tempo de ficar aqui durante o dia, então frequentei a sala de aula da licenciatura e fiz fisiologia na licenciatura. E eu tenho o desprazer de dizer que a abordagem é extremamente superficial, o que prova que das disciplinas biológicas, e eu não falo isso só pela minha experiência, eu falo isso por 5 anos de convivência com pessoas que ocuparam essas cadeiras enquanto estudantes, a abordagem fisiológica e biológica na licenciatura é extremamente superficial. Ela cumpre um papel, uma necessidade da sua existência ali. Então, elimina-se os conteúdos biológicos da licenciatura, fragmenta a formação, entendendo que a escola é o único ambiente capaz de intervenção do professor de Educação Física e que através dessa intervenção, nós, professores de Educação Física,
seremos capazes de promover a transformação social. Aí eu tenho que fazer um resgate histórico, porque eu gosto da história. Ela nos mostra muitas coisas. E ela nos mostra que essa visão fragmentada do mundo, ela demonstra um recuo daqueles que antes também apontavam uma determinada teoria como uma teoria correta de interpretação de mundo. Em determinado momento, com a implementação do neoliberalismo, com a virada da mesa, né, que acontece com a entrada do Partido dos Trabalhadores ao poder, diversos intelectuais recuam da teoria marxista, né? Começa a ser implementado a teoria do fim da história, né? De que a sociedade capitalista ela é o extremo do avanço da humanidade, como se a nossa evolução do comunismo primitivo para o sistema da escravatura, para o sistema feudal, para o sistema capitalista e para as experiências socialistas que nós tivemos na história fosse o fim da história da humanidade. Dá para se entender esse tipo de recuo mediante a um contexto que você tem o fim da União Soviética, um bloqueio fortíssimo a Cuba. Então é altamente compreensível que alguns intelectuais recuem da teoria, até porque eles não estão mais na ponta da lança da exploração do capital. Eles já estão constituídos numa esfera de poder, que é a universidade, né? Como eu falei, estudantes, apenas 3% da juventude brasileira atinge o ensino superior. E como uma análise que entende a escola e analisa a escola separada da sociedade, ela faz da escola algo que ela não é. Então ela tenta preparar uma intervenção que não cabe na escola. E aí, não sou eu que estou dizendo, eu volto a dizer, isso é testemunho de 5 anos de pessoas que formaram aqui. O licenciado sai daqui e quando ele vai tentar implementar essa intervenção pedagógica que lhe foi proposta durante 4 anos, ela não cabe na escola, porque a escola idealizada aqui é totalmente diferente da real, principalmente da que os nossos professores vão atuar. A escola que os nossos professores vão atuar, como um professor da rede pública de Vitória nos alertou hoje à tarde, ela tem problemas como o seguinte: professor, eu faltei ontem porque o morro fechou, o tráfico fechou o morro. Professor, eu estou com fome, eu não tomei café. Essa é a realidade da maioria das escolas da Grande Vitória. Eu não sei se, quando os currículos foram constituídos, se alguém visitou a escola municipal de Barro Branco, onde o tráfico entra e sai, os jovens entram armados na aula. Eu não sei, eu acredito que não. Essa teoria que balizou a constituição dos currículos, uma teoria conhecida por muitos como uma teoria, um pensamento pós-moderno, ele nega em sua essência. Ele é fragmentado desde o surgimento, porque ele nega que a sociedade atravessa por um grave problema, que é a fome. Outro grave problema que a fome traz para a nossa intervenção, e essa visão não considera, é a desnutrição. Nossos estudantes, nossos alunos, são crianças desnutridas. E nós implementamos uma carga de exercício, de atividade física, que vai exigir deles um aporte energético superior. E nós não
estamos preocupados se ele tem essa condição. A nossa preocupação é: eu sou um bom professor? Eu planejei a aula? A minha intenção era boa? O que vale é a minha intenção. Eu sou um pensador, né? Hoje eu já estou quase atingindo os pés da classe dominante. Então, é importante que eu seja um bom professor, para que o Estado me reconheça, para que eu tenha boas relações e eu tenha a minha consciência tranquila de que o meu dever foi cumprido, porque eu planejei a aula e eu tinha um bom objetivo. Agora, se as crianças da escola que eu dou aula, em média, são mais baixas do que as crianças que eu vejo na Praia do Canto e em Jardim da Penha, eu não tenho nada a ver com isso. Essa visão de mundo, ela nega a divisão da sociedade em duas classes. A sociedade, ela é dividida em classe trabalhadora e classe dominante, quer queiram, quer não queiram, os pós-modernos. Eu quero saber quando que o pós-modernismo vai responder o problema da fome. Agora, eu, enquanto pequeno conhecedor da teoria marxista, iniciante, né, estou aprendendo a ler ainda, né, porque a gente chega na universidade e aí nós vamos começar a aprender a ler. Então, estou aprendendo a ler do marxismo. Eu prefiro o marxismo, porque ele propõe uma superação dessa exploração. Ele propõe que a verdade seja exposta. Ele propõe o posicionamento a todo momento. E ele expõe a contradição. Então, é a partir daí que o Movimento Estudantil de Educação Física constitui um currículo que tem a matriz, como matriz científica, o materialismo histórico dialético. E se coloca claramente ao lado da classe trabalhadora. E aí, vou dialogar com o professor Alexandre, que está ali sentado. É muito complicado você ter a certeza de que o professor está tendo a visão de que a intervenção é apenas na escola, como se a escola fosse um ambiente disputável e um ambiente primordial para a transformação social. É não reconhecer o papel da escola na sociedade capitalista. A escola na sociedade capitalista, ela é um instrumento de dominação ideológica. Infelizmente, é isso. Quer você fique triste ou feliz, quer você sorria, quer você chore. É isso que a escola faz. A escola formata para o mercado de trabalho. Eu não sei se todos sabem, mas as escolas públicas do Estado formam por ano, no ensino médio, mais de 35 mil estudantes. 35 mil. Quantas vagas a UFES oferece? Não chegam a 5 mil vagas. Essas 5 mil vagas são ocupadas só por estudantes da rede pública que não têm condições de pagar uma instituição particular? Não. Então, quantos desses 35 mil vão chegar aqui? É isso que a escola está fazendo. Está preparando para o desemprego. Está preparando para compor o exército de desempregados que o sistema do capital necessita. Então, nós rompemos com isso. Nós não vamos ficar calados. Nós não aceitamos. Nós temos o prazer de nos indignar e a satisfação de propor a superação deste sistema. Porque só dessa maneira que eu vou intervir de verdade, na vida daquele estudante que eu digo sentir algum tipo de afeto por ele. Eu digo ter o afeto, mas quando eu saio da escola, eu quero esquecer que ele existe, para poder ter um final de semana tranquilo. Então, a partir dessa ruptura com o sistema capitalista, que está baseado na exploração do homem pelo homem e da natureza pelo próprio homem, que nós constituímos uma matriz teórica e um currículo que tem o seu centro de observação, o ser humano na sua totalidade. E aí, eu vou deixar para o debate nós apontarmos os elementos que constroem este currículo.
E eu gostaria de ver os pós-modernos aqui presentes respondendo a questão que eu coloquei. Quando que essa visão de mundo fragmentada e esse currículo que enxerga o ser humano apenas como um ser pedagógico, não mais um ser biológico, político, social e histórico, vai emancipar o ser humano? Essa pergunta eu gostaria que fosse respondida. Muito obrigado.